Quer? Não. Ouça-me agora por um momento. Tenho orado muitas vezes em teu favor. Nas tuas lutas, Cristo sempre está presente. Não desanimes, mas trabalhes com amor. São tantas lágrimas que você já derramou por esta igreja, você muito jejuou. O teu trabalho terá uma recompensa. Até aqui o Senhor te ajudou. Não te entristeças pelas provas que te cercam. Tenhas coragem, pois tu és um vencedor. Se as tuas forças estão quase terminando, lembras que Cristo é o teu ajudador. São tantas lágrimas que você já derramou por esta igreja, você muito jejuou. O teu trabalho terá uma recompensa. Até aqui o Senhor te ajudou. Glórias a Deus. Queremos cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, meu Deus, pela vida, pela saúde, pela tua proteção. Te agradecer, meu Deus, por tantas maravilhas, por tantas coisas boas que o Senhor faz por nós. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos e te pedimos, meu Pai, que venha nos perdoar as nossas fraquezas, perdoe nossos pecados, perdoe as nossas falhas, meu Deus, pois somos falhos, somos fracos e somos pecadores, mas nós te pedimos perdão, Paizinho querido, por tudo que temos feito de errado. Perdoa-nos, ó Deus, e que possamos a cada dia renovar a nossa aliança contigo, Senhor, renovar a nossa fé, Senhor, em Ti. Ó Deus, eu coloco nesse momento o pastor nas Tuas mãos e te peço, meu Deus, que venha usá-lo na Tua obra, Pai. No momento que ele vai estar pregando a palavra, venha usar, ó Pai querido. No momento que ele vai estar orando, no momento que vamos estar louvando, usa-nos, ó Pai, e que muitas pessoas possam ser abençoadas, meu Deus, através do louvor, através da oração, através da Tua palavra. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem um jeito especial de abençoar as pessoas como o Senhor quer, na hora que o Senhor quer e como e com quem o Senhor quer usar. E nós nos colocamos nas Tuas mãos, Paizinho querido, e te pedimos, meu Deus, usa-nos, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor, e que possamos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, meu Deus, eu agora repreendo todo mal, toda doença,
Tudo que não presta, eu repreendo em nome de Jesus. E que todos nós possamos tomar posse da bênção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Você que vai estar ouvindo essa live, que seja abençoado, Amém. que possa sentir o toque da mão poderosa do nosso Deus. Em o nome santo do Senhor Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Assim também saudamos os nossos queridos e amados com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique conosco, vamos louvar o Senhor. Você aí no seu lar pode estar louvando juntamente conosco também. Depois vamos fazer uma pequena meditação da palavra de Deus. Quarta-feira é o dia das lives de estudo da palavra de Deus e convidamos que você permaneça conosco. Então, nosso abraço para as pessoas que já estão aparecendo na telinha aqui, que é a Viviane, a Beth, que Deus abençoe, a Renita Miller, assídua, né? Essa é uma ouvinte assídua, todas as quartas-feiras também está conosco. Então, ela está assistindo com nós e dizendo, buenas noches, muy bien. Saluda a todos os irmãos argentinos, que Deus bendiga. Certo? Também está conosco a Alexandra Bert, a Traud Schenwald, a Lore Eitel também. Ela disse assim, boa noite, estamos na escuta desse lindo programa. Amém, glórias a Deus. É para honra e glória do Senhor Jesus. E a Renita diz aqui amém, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas já sei que já temos mais pessoas que passou aqui e eu não consigo pegar o nome aqui. Então, mas glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim que aparecer na tela aqui, nós vamos estar falando. Missionária, qual é o louvor? Bíblia Sagrada. Vou falar de um livro sagrado. Isso aí. Amém? Muitas vezes tu olha para uma Bíblia, se ela está fechada, é como qualquer um outro livro. Mas se você abrir e ler, é Deus falando conosco. Vou falar de um livro sagrado que fechado pouco valor tem, mas aberto e nele inspirado, lá do alto as bênçãos provém. Mas aberto e nele inspirado, lá do alto as bênçãos provém. Nós amamos a Bíblia Sagrada, espada santa que o crente tem. Por ela nós nos salvamos, você pode ser salvo também. Por ela nós nos salvamos, você pode ser salvo também. A palavra de Deus é perfeita, Jesus Cristo ensina a verdade, e devemos amar e segui-la, é o dever de toda a humanidade. E devemos amar e segui-la, é o dever de toda a humanidade. Foi escrita por mãos de humanos, porém servos usados por Deus, e através do Espírito Santo revelava aos filhos seus, e através do Espírito Santo revelava aos filhos seus. Então te convido a ler e meditar na Bíblia Sagrada. É o caminho para a salvação, por Jesus para nós preparado. É o caminho para a salvação, por Jesus para nós preparado. Glórias a Deus. Aleluia.
Essa é a função da Bíblia Sagrada. Ela é realmente o caminho que nos conduz a Deus, nos conduz a Jesus Cristo, para que por intermédio de Jesus Cristo possamos chegar a Deus. Ninguém vai chegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Deus. Glórias a Deus. Também nosso abraço para Mayra Stefanski, né, está nos assistindo. Também a Rosane Link está nos assistindo, dizendo aqui paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. A vitória em Jesus. A vitória em Jesus. Vamos lá. Podemos dizer amém? Você pode dizer amém aí onde você estiver, pode dizer conosco. Né? A vitória está em Jesus. Quantas vezes por lutas passamos, mas Jesus a certeza quer ter, que não é o primeiro problema, que a fé nele vamos perder. Oh meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. Oh meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. Deus permite a nós o sofrimento, para que nós consigamos aprender. Com as lutas nós somos provados e a nossa fé fortalecer. Oh meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. Oh meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. O inimigo já foi derrotado com o grande poder de Deus, e mais uma vez ficou provado que Jesus ampara todos os seus. Oh meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. Oh meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. Amém? Você já agradeceu ao seu mestre hoje? Você já agradeceu a Jesus Cristo? Você tem que agradecer, porque se você tem a oportunidade de estar nos ouvindo, nos assistindo, é porque já é um privilégio de Jesus ter dado essa vida para você, ter dado essa saúde, ter dado olhos para que você possa enxergar, tem lhe dado visão, tem lhe dado audição. Muitos gostariam de ver, não veem. Muitos gostariam de ouvir, não ouvem. Muitos gostariam de estar presentes, não estão.
Então, agradeça a Deus, agradeça ao bom mestre, porque é uma vitória. Cada dia da sua vida é uma vitória em Cristo, é uma vitória em Jesus. Aleluia. Muito bem, um grande abraço para Isabel Miller, buenas noches, muy bien, Deus bendiga a todos vocês. Amém. Grande Glórias a abraço Deus. aos nossos irmãos aí, né, da Argentina que estão nos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o próximo hino que nós vamos cantar, hoje eu canto para louvar esse Deus. Amém? Que cuida de cada um de nós, né, com tanto zelo, com tanto carinho. Então nós temos mais aqui louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso. Por que será que Deus nos deu esse hino? Porque sempre lembrando que os hinos que estamos cantando são composições, letras, músicas nossas. E Deus nos deu esse hino porque muitas vezes, quando ainda jovem, quando ainda não tínhamos conhecimento de Jesus em nossa vida, a gente cantava e achava bonito, quem sabe até cantar músicas de boemia, músicas sertanejas, enfim. Eu não vou dizer que você não possa escutar uma música sertaneja, porque existem músicas sertanejas que são sadias, tem sim, mas as músicas atuais elas não são sadias, não são nada espirituais, está longe de trazer uma espiritualidade, e bastante complicado nos dias de hoje, as músicas de hoje. E a gente no passado também então entoava músicas e enfim, ritmos, quem sabe que não desagradavam a Deus, mas hoje eu canto para louvar. Eu não era feliz neste mundo, com o meu coração sofredor. Hoje Cristo transformou minha vida e a minha alegria é louvar ao Senhor. Quantas vezes sofria calado, sem saber que havia solução. Por Jesus curei, salvo as pessoas, nos dá alegria e sua proteção. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Preenchi o vazio que existia dentro do meu pobre coração. Aceitei Jesus na minha vida e a Ele eu dedico a minha adoração. Se você ainda não encontrou alegria no seu coração, entregue a sua vida a Cristo e só nele encontra a sua solução. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Cante para louvar o Senhor, cante e alegre teu coração. Entregue teus problemas a Jesus e Ele se colocou à disposição, deposite tudo aos seus pés. Então, nosso abraço, nossa saudação também, Elizabeth Zimmermann, está nos assistindo, Deus abençoe, né? Diz a Isabel Miller, que hermoso louvor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito bem, missionária, vamos em frente, louvando o Senhor, porque daqui a pouco já vamos estar passando para a palavra de Deus. Evangelismo é o próximo hino. Evangelismo, vamos fazer, vamos fazer. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, e o mestre precisa. Ele tem nos convocado. Cada um de nós que veio a este mundo já tem um chamado da parte de Deus. Nós temos um chamado.
pelo simples fato de nós sermos a imagem e a semelhança de Deus, já somos, todos nós, pessoas, seres humanos, convidados a fazer o evangelismo, levar adiante a palavra de Deus. Sempre digo e repito, você não precisa esperar que alguém diga, não, você tem um chamado, você faz isso, você faz aquilo. Tudo bem, se Deus revelar para alguém e alguém te disser amém, glória a Deus, mas a Bíblia já é uma revelação. Quando você estuda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você já tem a revelação. Ali você já tem um chamado, ali ali está o professor. É o professor que é o Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar tudo o que nós precisamos saber. Mas precisamos nos concentrar, precisamos nos centrar, precisamos realmente nos colocar naquele momento para a meditação da palavra de Deus e pedir o discernimento e o entendimento por parte do Espírito Santo de Deus para que nós entendamos a palavra de Deus. E não simplesmente ler, né? Ler, convidamos vocês a ler no outro hino, né? Mas também convidamos, e aqui se faz necessário, é meditar na palavra de Deus com a presença do Espírito Santo de Deus para que esse traga o discernimento, para que você possa entender e compreender as Sagradas Escrituras, tanto o Antigo Testamento como o Evangelho, o Novo Testamento. Glória a Deus. Então, vamos lá, evangelismo, né? A Lori Aitel escreveu assim, que lindo esse hino, Deus abençoe vocês. Amém, Deus abençoe vocês também. Aquela bênção que você manda para nós aqui recebemos em nome de Jesus e automaticamente ela volta para você em nome de Jesus. Isso aí. Amém? Amém. Jesus te amou em sobra para o Evangelho pregar, pois a ceia está pronta, precisa de nós pra ceifar. Devemos ter muita coragem para o inimigo enfrentar. Jesus te chama agora, não podes a ele negar. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus aqui nos enviou, queremos contigo contar, louvar o nome do Senhor e muitas almas resgatar. Vamos converter corações e Deus vai nos glorificar, pois a volta de Cristo é breve, com ele vamos regressar. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Aleluia. Vamos juntos, irmãos. Vamos lá? Vamos juntos, irmãos, trabalhar. Esta obra precisa crescer. Muita gente ainda tem sede da palavra preciosa de Deus. Com amor vamos conseguir, porque Cristo por nós padeceu. Seja humilde, irmão,
você pode dizer aí também, envia-me a mim. Evangelizar é você falar do amor de Cristo por nós. Evangelizar é você falar que Jesus salva. Evangelizar é você falar que Jesus quer que nós sejamos transparentes, sejamos verdadeiros, que não nos enganamos, que não mintamos, que não façamos coisas que desagradam aos seus olhos, e se desagrada aos seus olhos, desagrada aos olhos do Pai. Aleluia. Então isso é evangelizar, é levar o evangelho, proclamar a boa nova, proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Não é difícil, é fácil. Todos nós podemos fazer. Nós estamos te convidando. Vamos evangelizar? Vamos nos reunir para falar do amor de Deus? Para nós é motivo de alegria, satisfação, prazer, podermos nos reunir com as pessoas para nós podermos falar do amor de Cristo. Não importa onde você mora, não importa onde você reside, nós estamos, sim, prontos, dispostos a conversar, dialogar, porque, quem sabe, a gente tem aprendido algumas coisas que às vezes não estão muito em conformidade com o Evangelho. Ou até quando se ouve muitas vezes alguns dizer, não, mas a Bíblia se contradiz, eu quero provar, eu quero ter o livro em minha mão, porque o professor, como eu já disse, o Espírito Santo já nos mostrou que não, a Bíblia não se contradiz, quem se contradiz é o homem, ou o homem às vezes não consegue ter esse discernimento espiritual, mas a Bíblia, ela é fidedigna, ela é incontestável, ela é a palavra de Deus. Deus, aleluia. A palavra de Deus é incontestável. Muito bem, nosso abraço, nossa saudação também para Iraci Crombo, também sempre nos assistindo, estou assistindo, Deus abençoe. Né? Aleluia. Deus abençoe você também, assim, grande abraço. Deus abençoe grandemente. Missionário. Próximo hino, Por Ti Chorei. Podemos molhar a palavra? Vamos molhar, então, tá? Um pouquinho de água aqui. Deus fez tantas coisas por nós, né? Acho que está na hora de nós fazer um pouquinho mais pelo Senhor, né? Por você eu entreguei a minha vida, chorei lágrimas de sangue, e agora onde tu estás? Tu deverias agora estar trabalhando, pregando o meu evangelho, e as almas também resgatando. Por ti chorei, por ti lutei, por ti lamentei, e agora, filho, é a tua vez, pois por você a vida entreguei. Não te demores, venha logo, venha, filho meu, pois o meu sangue na cruz já verteu, e hoje estou aqui a te esperar. Ainda existem muitas almas esperando que você tenha coragem do meu santo nome falar, dizer que eu curo e salvo o pecador, que sou o grande Salvador, e que em breve aqui vou voltar. Por ti chorei, por ti lutei, por ti lamentei, e agora, filho, é a tua vez, pois por você a vida entreguei. Não te demores, venha logo, venha, filho meu, pois o meu sangue na cruz já verteu,
a Deus. Não te demores, filho meu. Não te demores, meu amigo, você que nos ouve, você que nos assiste. Você pode dizer assim, pastor, eu tenho a minha religião. É o que as pessoas falam, né? E eu sempre gosto de contestar. Sou bastante polêmico, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou polêmico, mas eu sou polêmico porque eu faço uma defesa muito grande da palavra de Deus. Então, isso ali não é uma justificativa para você dizer assim, não, mas eu tenho minha religião. Não. Você não tem sua religião, você tem uma denominação a qual você frequenta. Que a religião é você realmente se religar com Deus. Isso é religião. Mas, o restante aqui tem muita confusão, por isso que nós gostamos de fazer essa live de estudo da palavra de Deus, porque gostamos de trazer para o entendimento e o conhecimento, porque muitas vezes deixa-se de pregar isso quando nós somos comprometidos. Vamos fazer uma comparação. Pastor Ivo fosse ligado a uma convenção. Essa convenção vai lá e faz um convite para que o pastor vá pastorear determinada congregação. E aí, eu chegando como um convidado por uma convenção a esta congregação, eu automaticamente estou comprometido em parte com a convenção. Eu já perdi, nesse momento, já estou perdendo a liberdade em Cristo, de pregar e ensinar a palavra de Cristo. Claro que não vamos aqui generalizar, porque existem convenções que dão a liberdade ao pregador, ao pastor, que pregue segundo os ensinamentos, segundo a palavra de Deus. Mas, no sentido geral, ou no contexto geral, vamos dizer assim, as pessoas ficam ligadas às suas denominações. Por isso, eu não sou muito a favor de seminário, disso, daquilo, porque cada denominação vai ter seu seminário. Se o seminário fosse trazer o conhecimento e a espiritualidade necessária para um pastor ou um pregador, então não existiriam tantas denominações, ou bastante antagônicas. O pastor ele precisa ter o ensinamento e o conhecimento vindo do Espírito Santo de Deus e da Palavra de Deus, e não, como dizer, de um seminário, ou até mesmo de muitas formações ideológicas, certo? De certa forma, e também, por que não teológicas, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque a teologia, o ensinamento teológico, ele provém muito de homens. E ele está muito inserido na questão denominacional, doutrinária, denominacional, e não espiritual propriamente dito. Por que eu tenho essa certeza, essa convicção? E eu já vou mostrar assim, de pronto para você, para que você entenda. Eu uso meu linguajar bem simples para que todos possam compreender e entender. Veja bem, que se for alguém que vai para um seminário, seja ele, vamos citar algumas denominações, porque denominação não tem, elas têm registros aqui, mas tudo que é bíblico, ele é livre para que nós possamos falar. Se a pessoa vai para um seminário, digamos, católico, ele vai vir ensinar a doutrina, a ideologia católica, da denominação católica. Se ele for batista, ele vai ensinar da batista. Se ele for congregacional, ele vai ensinar de acordo com os ensinamentos da igreja, chamada igreja, né? Denominação congregacional. Se for da luterana, ele vai pregar de acordo com o que o seminário luterano está lhe ensinando. Ele não vai vir pregar que vá muitas vezes agradar, por exemplo, um assembleiano.
Ele não vai vir pregar que agrade uma outra denominação, seja ela lá qual for. Eu citei esses nomes, mas existem muitas e muitas denominações, ou milhares de denominações religiosas, tanto no Brasil como no mundo. E então nós não podemos nos apegar a essas instruções ou essas doutrinas denominacionais ou estatutárias. A nossa doutrina, ela está na palavra de Deus. A nossa doutrina deve ser o Evangelho do Senhor Jesus. A nossa ideologia deve ser cristã, seguindo a Cristo. Então, tudo que nós pervertermos, nós estamos trabalhando para que as pessoas percam a salvação, estamos fazendo um revés. Ao invés de nós trabalharmos para as pessoas serem salvas em Cristo, nós estaríamos trabalhando para as pessoas serem salvas para uma denominação, e isso não vai salvar as suas almas. Isso não vai lhes dar a salvação. Isso não vai lhes dar a vida eterna. Isso não vai lhes dar a possibilidade de estar no reino de Deus. Por isso nós precisamos nos ater à palavra de Deus, sempre deixando de lado denominação. Denominação são denominações. Então, denominação não é religião. E não sei por que a dificuldade do mundo em compreender e entender uma palavra e um assunto tão simples assim. Religião vem da palavra religar. Você precisa se religar com Deus. Te é necessário nascer de novo. Se você nasceu da carne, você continua na carne. Mas você precisa nascer da água, do Espírito. Você conhece o Evangelho de João? Você vai ter. Você vai conhecer a palavra de Deus e você vai ter um discernimento, um entendimento muito simples. Que você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. É necessário ao homem nascer de novo, se despojar do velho homem, nascido do pecado, para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Isso então chama-se religião. Isso você tem que fazer pelo seu próprio, pela sua própria decisão e pelo seu próprio entendimento. Não que alguém possa chegar e lhe dizer, não, você precisa fazer isto e você vai ter que fazer. Não, pelo seu entendimento. Nossa responsabilidade é ensinar a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo, nós estamos pregando a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Sempre lembrando. Alguém pode dizer, mas eu já escutei esse pastor, acho que 50 vezes, e ele sempre fala isso. E eu vou continuar falando. Primeiro existiu a Bíblia, depois as denominações. Então a denominação nunca vai estar acima da Bíblia. A Bíblia está acima de todas as denominações, porque as denominações surgiram no quarto século. Ali nos anos 380, 383, por aí, surgiu então a primeira denominação. Mas a Bíblia já existia, os escritos já existiam, os pergaminhos na época que estavam sendo juntados, estavam sendo formados para se tornar nesse livro, eles já existiam, eles já tinham sido escritos, já estava. Por quê? Porque esse livro, o Evangelho, digamos, vamos falar do Evangelho, foi escrito em torno de 50, 70 anos depois de Cristo. E a primeira denominação surgiu lá no quarto século, nos anos 380 e alguma coisinha aí. Não vou dar precisamente, mas me parece que é 383, 84 por aí. Então, a Bíblia, ela é primeiro. A Bíblia é por ela que nós devemos nos orientar. Então, tudo que nós fizermos, e ela mesma nos fala, se nós tirarmos qualquer coisa do livro da profecia, porque isso não se refere somente a Apocalipse, isso se refere ao Evangelho. E quer dizer, se nós tirarmos qualquer palavra ou acrescentarmos qualquer palavra, nós estamos sim correndo um sério risco. Já li por diversas vezes, mas não custa.
eu ler de novo. Se você tiver sua Bíblia, você pode olhar em Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse, capítulo 22, onde nos diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Olha, isso é Bíblia, isso não é eu. Na tua Bíblia está escrito isso. Na Bíblia do padre está escrito isso. Na Bíblia seja ele do bispo, de quem tiver, está escrito isso está escrito na Bíblia. E a Bíblia é primeiro, a Bíblia é válida, a Bíblia é incontestável. Já falei isso e vou repetir. Não se discute a Bíblia Sagrada. Então ele disse: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Jesus. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Para nós tomarmos o máximo cuidado, para não transgredirmos a palavra de Deus ou acrescentarmos alguma coisa na palavra de Deus dizendo que isso é uma doutrina. Não, vamos cuidar. Doutrina, ela precisa ser em consonância com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Se ela fugir daqui, ela já não é uma doutrina. Ela até pode ser chamada de uma doutrina, mas uma doutrina estatutária de uma denominação ou denominacional, que quer dizer de uma determinada denominação religiosa. Muito bem, mas a palavra, a gente sempre acaba falando aquilo que o Espírito Santo manda falar. Porque o texto que eu tinha escolhido aqui seria 1 Coríntios, capítulo 6. E vamos fazer uma leitura. Já está faltando 20... Vamos ver aqui, vamos ver. Aquele relógio lá, acho que não está muito certo, né? Lá está faltando 20 para as 9. Eu prometo que o máximo até as 9 horas. Tá. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6. Aqui é onde Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo um negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Mas antes disso eu quero mandar um abraço, antes de seguir a leitura aqui, para o nosso irmão Edmir Schorn, que está nos assistindo. Que Deus abençoe. Graça e paz. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Outra pergunta do apóstolo Paulo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nem erreis, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Já nós vamos para a meditação da palavra. Então, também o nosso abraço para o Nedio Stum, né? Nosso amigo Nedio também está nos assistindo, que Deus o abençoe grandemente.
para honra e glória do Senhor. Cada bênção que um filho de Deus recebe, Deus se alegra. O filho vai receber a bênção através de Jesus Cristo, porque ele vai se dirigir a Jesus Cristo, vai pedir a bênção em sua vida. Ele vai, ao mesmo tempo, quando vai pedir, ele vai pedir perdão dos seus erros, das coisas que tem feito muitas vezes, que às vezes tem desagradado a Deus, pede perdão, Jesus perdoa, e aí ele já se encoraja e já pede uma bênção. E quando ele pede, Jesus, atendendo, vendo se realmente ele pediu perdão de coração contrito, realmente se arrependeu, realmente está falando a verdade, porque o homem nós podemos enganar, mas Jesus não, né? O Espírito Santo também não. Aí ele vai perdoar, e aí aquele filho humildemente pede alguma coisa lá, e Jesus concede essa bênção. E Jesus mesmo falou que quando estas bênçãos acontecem, o Pai se alegra. Como ele se alegra, o Pai se alegra. Por isso que nós desejamos bênçãos para você que está nos assistindo. E por favor, eu quero que você entenda a palavra de Deus. Nós aqui não somos, como eu já disse, pregadores de denominação. Nós somos pregadores da palavra de Deus. Nós somos pregadores do Evangelho do Senhor Jesus. Nós somos pregadores da doutrina do Senhor Jesus. Nós somos ideologicamente ligados, interligados a Jesus Cristo. Por isso, nós às vezes insistimos nas questões que fazem com que você possa começar a ter entendimento, discernimento, sabedoria e encontrar essa paz que você está procurando, algo que às vezes está te sufocando, algo que às vezes não está dando certo. Por quê? Quem sabe você tem procurado num lugar errado. Quem sabe você tem procurado aonde não está a felicidade, aonde não está a vida, aonde não está a luz. Procure aonde realmente temos a convicção e a certeza que ali, naquele endereço, ali está a felicidade, ali está a luz, ali está a salvação, ali está o perdão, ali está o amor, ali está tudo que nós necessitamos, inclusive a vida eterna, que é o que o ser humano angaria, o que o ser humano busca, o que o ser humano pleiteia para receber, é a vida eterna. Porque ninguém quer, diz, não, morreu, você foi, não existe mais, acabou, fim da história. Nós sabemos que não é assim. As pessoas querem uma vida eterna. Elas querem fazer parte do reino de Deus. Por isso, nós somos persistentes. Por isso, nós te convidamos para vir. Vem conosco. Vem aprender. Vamos aprender juntos. Nós queremos aprender. Quem sabe você tem algo a nos ensinar e nós queremos humildemente aprender aquilo que realmente provém de Deus para a nossa edificação. Também um abraço para a Iva Hirsch, também está nos assistindo, também é uma ouvinte assídua nossa, né? A Iva, que Deus abençoe. Então, voltamos lá no versículo 1. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir ao juízo perante os injustos e não perante os santos? Isso é coisa comum de acontecer, né? Pode brigar até mesmo com um irmão, um membro da mesma congregação onde está congregando. Se tiver um embate, tiver um problema, tiver alguma discussão, isso é mais fácil ir procurar as autoridades do mundo do que procurar ali na igreja mesmo, um presbítero, procurar o pastor, procurar os diáconos e resolver esse problema. Porque todo problema tem solução. Os problemas têm soluções, mas as pessoas preferem muitas vezes deixar o problema se agravar para ter lá no futuro muita dor de cabeça, até causar tristeza, destruição de famílias, enfim, ao invés de resolver logo o problema, porque um dia ele igual será solucionado, um dia ele vai ter que ser solucionado. Então as pessoas vão correndo buscar as autoridades que às vezes nem conhecimento da parte de Deus tem. Onde que poderia se resolver isso? Na presença de um servo de Deus. Ele disse aqui, Paulo disse perante os santos, quem é santo? É muito boa essa colocação do Paulo para que nós possamos explicar também quem é santo. Quem é santo? Essa pergunta é importante, né?
Muitos pensam que santo é aquele que fez tal coisa, aquele que fez aquilo lá, porque o fulano, não, porque fez lá, fez um milagre. Não, isso não existe. Isso não existe porque ninguém está autorizado a santificar ninguém. Porém, santos são todos aqueles que são fiéis. Os fiéis. Aqueles que temem a Deus. Aqueles que creem em Jesus. Mas aquela crença que eu sempre falo, aquela crença em crer e obedecer. Aquele que crê, obedece e é aquela pessoa que não prejudica ninguém, essa pessoa é santa. E quantos santos já partiram daqui no passado e nunca foram lembrados por ninguém? Agora tem uns que, porque aí às vezes fizeram até em seu benefício próprio, quem sabe fizeram algum ato de caridade, um ato do bom samaritano, e não, esses querem santificar. Não, vamos calma, porque nós não temos autorização por parte de Deus, de Jesus, de santificar ninguém. Mas quando Paulo fala aqui dos santos, perante os santos, é aqueles que realmente se supõem que sejam santos, que estão aí frequentando a conexão, que estão sendo fiéis, estão obedecendo a palavra de Deus, estão praticando a palavra de Deus. Estes são considerados para o apóstolo Paulo santos. Antes de seguir aqui, um abraço para o Magno Cristo Soares. Deus abençoe. Nós assistindo aí, que Deus conceda muitas bênçãos e prosperidade. Também a Márcia Goulart. Que Deus abençoe. Grandemente. Seguindo o versículo 2, não sabeis vós que os santos de julgar o mundo? Aí vem o apóstolo Paulo mesmo dizendo. E olha, o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade de apostolado. Ele tinha autoridade apostólica. O apóstolo Paulo, para mim, é alguém que nós devemos realmente se espelhar e olhar e ver. Um missionário que foi o apóstolo Paulo, o trabalho que ele fez na obra do Senhor. E isso depois que se converteu, porque ele não era convertido. Ele perseguia a igreja do Senhor, que seria, quando eu falo igreja, todos os salvos em Cristo, né? Ele perseguia. Então, depois que ele aceitou Jesus, que se salvou, ele foi um grande missionário. Então ele diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quer dizer que todos os que vão ser salvos em Cristo, os que aceitam a palavra de Cristo, que aceitam o verdadeiro evangelho, em nome de Jesus, eu quero que você entenda, o evangelho do Senhor, não o evangelho de uma denominação, tal. A gente tem denominação na nossa congregação porque as autoridades exigem para seu CNPJ, prestação de contas, porque tudo isso a gente tem, contador, para que não paire aquela dúvida, que os pastores arrecadam dinheiro, mais uma igreja para arrecadar dinheiro, não. Isso tem que ser tudo legalmente. Isso tem que ser. Então não se faz propaganda de uma denominação, se faz propaganda do Evangelho do Senhor. Nós pregamos a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus. E quando o apóstolo disse, vocês não sabem que é os santos, aqueles que realmente são os obedientes, que vão ser salvos, que vão julgar o mundo. E aí vocês, por qualquer contenda, vocês vão correndo as autoridades, vocês vão para a polícia, vocês vão para o juiz, vão para o Ministério Público, vão para qualquer lugar. Sendo que lá muitas vezes estão os ímpios, muitas vezes lá estão aqueles que podem ser até ateus. Também não vou generalizar, porque podem ter aqueles que são cristãos, mas existem também outros. Então, não se sabe porque você não conhece. Agora, você não conhece o irmão que congrega contigo? Eis a pergunta. É isso que Paulo estava perguntando. Ele diz, ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, as coisas de vocês mesmos, não podem vocês resolver, vocês têm que correr para a polícia, vocês têm que correr para o Ministério Público, têm que correr para a Justiça. Vocês podem resolver esse problema, resolvam esse problema. Chama o irmão, coloca a tua ideia, chama o pastor, reúne o pastor com o irmão, cada um coloca o seu pensamento e vamos chegar a um denominador, porque nem sempre nós estamos com a razão, nem sempre nós, às vezes achamos que nós somos o dono da verdade, e na verdade nós temos que parar para analisar e pensar e às vezes aceitar o conselho.
e às vezes retroceder. E como é bom muitas vezes retroceder, porque eu aprendi que quando você muitas vezes, quando nós éramos crianças, nós brincávamos muito no barranco, principalmente dia de chuva, quando era liso, né? Você ia lá e tentava subir e resbalava e ficava ali. Mas quando você retrocedia e você pegava um impacto, pegava um embalo, você subiu o barranco. Você era vitorioso. Assim também é na vida espiritual, na nossa vida, no cotidiano, é igual forma. Ele diz, então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Quer dizer, ele está dizendo de menos estima aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que eu acabei de falar, pode ser um ateu, pode ser alguém que não tem nada a ver, que não é cristão, e às vezes você coloca eles para julgar os teus problemas, os problemas dos que se dizem ser cristãos. Para vos envergonhar, o digo. Já disse, para que vocês tenham vergonha. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele disse isso, né? Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Poxa, se numa congregação não tem uma pessoa que pode aconselhar dois que estão em atrito, será que o delegado pode? Não, vai seguir o atrito. Um vai ter razão, outro vai perder a razão, ou entender de uma forma ou de outra, e não vai se resolver o problema. Mas se for resolvido entre os irmãos, vai haver o reconhecimento, vai haver o perdão, e a vida segue. O mundo é grande, espaço tem, né? Podemos seguir no amor, na caridade, na união, e é isso que se chama o amor de Deus. É isso que Deus é em nossa vida. Então, queridos e amados, ele diz assim, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Né? Já falamos sobre isso. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra o outro. Já, por ter briga já é um problema, mas pode acontecer. Porque nem sempre, né? Paulo e Barnabé tiveram seus problemas, mas nada demais. Olha, o negócio é o seguinte, vamos resolver, um perdoa o outro, nós nos perdoamos mutuamente, e você segue o seu caminho, eu sigo o meu. É isso que tem que ser feito quando às vezes duas pessoas acham que não podem frequentar o mesmo ambiente, mas então se perdoam e cada um siga o seu caminho. Não procurar vingança, procurar isso, aquilo, porque não vai adiantar de nada, vai só criar mais problemas ainda. A vingança é tipo um câncer, né? Quanto mais avança, né? Vai proliferando, daqui a pouco está tudo encangrenado aí. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso aos irmãos, quando nós agimos dessa forma. Que é em contraditório à palavra de Deus. E aí o versículo 9, ele veio com sarafo, tá? Se prepara aí que sobra para todo mundo, ou vamos dizer assim, quase para todo mundo. Mas depois que nós meditarmos aqui, nós vamos ver que sobra para todo mundo. Aqui é uma exortação daquelas de você realmente cair o queixo e ficar pensando, opa, eu vou ter que ver como é que está a minha vida diante de Deus, como é que está a minha vida diante de Jesus Cristo. Ele diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Mas o que é injusto, pastor? Tem muitas injustiças aí. E muitas vezes nós as praticamos sem nos dar conta. Por isso que eu disse que sobra para todos. Vai sobrar para todos. Porque às vezes se pratica a injustiça. Às vezes nós achamos que isso não vai ser tão prejudicial ao nosso próximo, ao nosso irmão, mas na verdade é injusto. Quer dizer, olha, cuidado que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele disse no 10 daí, não erreis. 2 pontinhos. Aí ele começa, nem os devassos. Opa, não, pastor, eu não sou devasso. Bom, amém. Nem os idólatras. Bom, pastor, eu não sou idólatra. Opa, agora eu vou te chamar a atenção. Será que não?
Você não idolatra nada e a ninguém? Existem muitas maneiras de idolatria. Vamos por parte. Muitos pensam que a idolatria é simplesmente quem tem um santo pendurado na parede, porque quem faz isso, porque é idolatria, porque reza para o santo, porque faz isso, faz aquilo. Para aí. Nós estamos falando uma live de estudo da palavra de Deus. Idolatria inclui isso também, sim. Mas a idolatria, ela vai além. A idolatria, ela é tão perigosa, tão sorrateira, e ela vem de mansinho, ela vem em sapato de pano. E muitos que se dizem ser crentes cristãos são idólatras. Como assim, pastor? Não, eu vou te explicar. Tem muitos que idolatram até mesmo uma autoridade. É diferente você apoiar uma autoridade em determinado momento. Mas muitos idolatram. Muitos idolatram cantores, até mesmo cantores gospel. Você passa na frente da casa, você passa por perto da casa, sempre aquele mesmo cantor, assim, e você não sabe se aquele cantor realmente é alguém que se enquadra nos santos de Deus. Porque existem muitos cantores que cantam pelo dinheiro, eles não cantam pela adoração a Deus. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em verdade e em espírito, e cantam para Ele com alegria, e fazendo com que aquele canto seja uma mensagem de exortação, administração, edificação. Amém? Edificação sempre é melhor, né? Então, muitos cantam para louvar ao Senhor, mas tem outros que cantam para louvar e idolatrar, né? Então, existem muitas maneiras de idolatria. Tem outros que idolatram seus próprios filhos, outros seus pais, outros algum parente, outros idolatram até mesmo, pegam e muitas vezes eu vou tocar na ferida porque eu me sinto responsável em falar, porque tem pessoas que não falam, porque não querem falar, porque tem medo de perder membros. Eu não tenho esse problema, eu não tenho medo de perder membro na igreja. Quem quer ouvir a palavra de Deus, quer chegar ao conhecimento, ao entendimento, venha, eu quero te ensinar. Outros pegam e fazem tatuagens. A tatuagem é uma idolatria? Ou não? Mas é lógico que é, porque você vai colocar algo na tua pele, idolatrando, até mesmo muitas vezes nome de pessoas, muitas vezes uma imagem, muitas vezes e Jesus ele proibiu todo e qualquer tipo de idolatria, e ele disse: não façam imagens para vocês, nem do que há em cima no céu, embaixo na terra, imagem nenhuma. Jesus proibiu, ele proibiu terminantemente de fazer qualquer tipo de imagem. E quando você muitas vezes desenha muitas coisas na pele, isso é uma idolatria. Mas eu botei o nome de Jesus. É idolatria. Mas eu botei ali o rosto de Jesus. Mas quem é que sabe como é que era o rosto de Jesus? Alguém tirou uma foto de Jesus? Alguém tem uma fotografia de Jesus? Ou você acha que aquelas que tem nas paredes, ali, aquele quadro lá do Leonardo da Vinci, lá, aquilo é Jesus? Não se engane. Tudo isso são imagens que acabam te levando à idolatria. Imagine Jesus, você mesmo. Imagine como ele pode ser. Porque se fosse diferente, Jesus teria providenciado que ficasse a sua foto, a sua imagem, para ser reconhecida pela humanidade. E ele não deixou. Ele teria o poder para deixar. Mesmo que não existisse máquinas fotográficas na época, mas ele deixaria. Então, conhecendo de onde Jesus era, de onde ele veio, Jesus provavelmente, não estou afirmando isso porque eu não quero cometer também uma heresia, um pecado, provavelmente ele era moreno, e não aquele
desenhado lá com os olhos azuis, né? Cabelo comprido e coisa e tal, né? Porque a gente tem uma noção de como era o povo daquela terra, daqueles lugares onde Jesus nasceu, se criou, enfim. Ele tinha ali pelo que se pensa, ele deveria ser, sim, um pouco mais moreno do que aquilo que apresentam ali, porque ninguém viu Jesus e ninguém sabe como ele era. Então foi criada uma imagem e aquela imagem é idolatrada pelo povo de hoje em dia. Então não é só, temos que cuidar, existem muitas maneiras de idolatrar. E outros idolatram o dinheiro, outros idolatram o seu emprego, né? Então, por isso que eu digo, sobrou para todos. Nós temos que nos incluir junto, e quando pregamos não é só para os outros, porque quando eu aponto um dedo para lá, tem 3 virados para o meu lado, tem um mostrando que lá em cima, no céu, existe quem nos observa. Então, é quando nós pregamos, quando nós exortamos, quando nós corrigimos, quando nós admoestamos, e nós estamos nos incluindo junto. Então, ele diz, sobrou para todos, e vai sobrar mais aqui. Aí ele diz, nem os adúlteros. Você nunca adulterou nada? Você não adultera nada? Você tem a oportunidade de pedir perdão. Você pode se consertar com Deus. Você pode se consertar com Jesus. Mas com certeza, se você vai analisar, você vai encontrar sim alguma coisa que você tenha praticado no passado, ou quem sabe esteja praticando no presente. Então, nem os adúlteros, nem os efeminados. Preste bem atenção. Aí eles nos chamam de quê? Como é que é, missionária? Como é que é? Homofóbicos. Não. Nós não somos homofóbicos, nós somos cristãos. E sendo cristãos, nós temos que alertar. Os efeminados não vão herdar o reino de Deus. Nem os sodomitas. O que é um sodomita? Não precisamos dizer, né? Todos sabem o que quer dizer um sodomita. Nem os ladrões. Nem os ladrões, né? Nunca logramos ninguém? Nunca procuramos tirar nada de ninguém? Se não fizemos, amém. Glória a Deus por isso. Mas se fizemos, vamos repensar. Quem sabe ainda há uma possibilidade de nós retribuir. Vamos fazer que em Zaqueu, vamos devolver? Vamos pedir perdão? Vamos olhar para frente e vamos parar de enganar, de roubar? Nem os avarentos. A avareza também é algo que te impede de ir para o céu. Nem os bêbados. É lógico que o bêbado está o bêbado está caído, ele está pensando, ele está fazendo algo por Jesus, ele está lutando pela causa. Então não podemos nos enganar, não deixar que nos enganem. E não confunda aqui, né, a maneira às vezes de colocar, porque isso demanda tempo para te explicar. Aqui nós estamos falando dos bêbados. O que é um bêbado? Procure no dicionário bíblico e você vai encontrar o que é um bêbado. Está dizendo que não vão herdar o reino de Deus. Nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele diz assim, e é o que alguns têm sido. Mas, agora, se quiser, com a tua vontade, com o teu livre-arbítrio, com a tua escolha, mas, haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Para que isso aconteça, precisa haver o quê? Precisa haver aquilo que nós falamos hoje, precisa haver religião, precisa haver um novo nascimento, precisa haver o arrependimento, precisa haver a continuidade, a participação no corpo de Cristo. Você precisa se tornar igreja de Cristo. E aí você se enquadra nesses que receberão o perdão para serem justificados diante de Deus.
Nosso abraço ao nosso irmão presbítero João Brum, está nos assistindo. Deus abençoe. Então, irmãos, eu peço perdão, viu? Como eu disse, nós erramos também. Eu disse que ia até as 9. 9h10 nesse relógio que eu estou enxergando aqui. Não sei se está correto aqui, mas enfim. Eu faltei com a palavra. Era para ser até as 9. Peço perdão aos irmãos, mas parece que quando o Espírito Santo manda falar, você precisa falar. Por quê? Porque nós seremos cobrados. Nós precisamos falar, precisamos alertar. E nós te convidamos. Venha para Cristo Jesus. Aceite Jesus como o Senhor. Mas pastor, eu frequento a igreja. Isso não quer dizer nada. Você precisa aceitar a palavra de Deus e a veracidade da palavra de Deus. E não falsos ensinamentos, e nem a falsa ideologia, nem a falsa doutrina. Você precisa aceitar a veracidade da palavra de Deus, a fidelidade, a fidedignidade da palavra de Deus. E não contestar a palavra de Deus, aceitá-la como ela é. E para isso você precisa constantemente se alimentar dela. Não debalde que está escrito. Não te afaste da palavra, de dia, de noite. Quer dizer, não é que você vai andar de dia e de noite com a Bíblia debaixo do braço, porque você precisa trabalhar. Não, mas na tua cabeça. E quando tiver um tempinho, abra a sua Bíblia, medite nela e você vai encontrar discernimento, entendimento, sabedoria e unção, até mesmo para ser um evangelista, um anunciador do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido e amado. 20, até domingo, 19h30, na casa de oração, na casa do Pai. Estaremos ali transmitindo a outra live e você está convidado a participar conosco também, se fazer presente aqui na congregação Rua José Bonifácio, número 1850, Vila Balneária, cidade de Santa Rosa. E se você não puder assistir no domingo, assista na segunda, que vai estar na internet, vai estar no Facebook, no YouTube e também, se não for possível, até quarta-feira que vem. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém?